fala sério, Bleach ele é um universo incrível, cara. Não só a história ela é incrível, mas os personagens em si também são muito incríveis. Shinigamis, Hollows, Quincy, até mesmo os poderes em si, no modo geral, né? A obra de Bleach, ela é diferenciada, com vários tipos de poder, e onde não só fica em poderzinho, por exemplo, energia, né? Mas também se expande as próprias Zanpakutos, as Bankais, Shikais e assim vai. Mas essa não é a questão do vídeo em si, para falar sobre a obra do Bleach em si, mas sim para falar sobre os personagens que o Ichigo conseguiria vencer e os que ele não conseguiria vencer. Fala galera, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago Temos mais e um vídeo. E se você, assim como eu, curte muito Bleach, né, me diz aí qual é o seu personagem favorito, qual a sua Bankai, qual a sua saga favorita, né, o arco favorito de Bleach, porque eu tenho certeza que Bleach ele marcou muita gente na infância, até mesmo hoje em dia, né, com esse novo arco aí, vindo essa volta do anime também, arco Blood War, e que pra quem não leu o arco, muita coisa boa acontece, revelações, morte também importante também acontece, e também como o Ichigo ele é o protagonista da série, né, que tal a gente conversar sobre quais personagens que o Ichigo conseguiria vencer e os que ele não conseguiria. Também quero contar com o apoio de vocês nesse vídeo, quero saber se o Bleach, a fanbase de Bleach é tão forte quanto de outros universos também. Já deixa aquele seu like, aquela sua inscrição aqui no canal também, que em breve eu vou trazer um vídeo explicando também o quão poderoso é o Ichigo Kurosaki. Venceria Naruto e Sasuke. Nem sempre o poder bruto é o que dará vantagem numa luta. Eu sempre falo isso daí pra vocês nos duelos, né, nas batalhas. O Ichigo, ele pode sim ter um poder bruto muito, mas muito superior ao Naruto e ao Sasuke. Mas o Naruto e Sasuke também tem muita versatilidade, também tem muitas habilidades úteis. Isso se a gente for considerar o que ambos, né, por exemplo, o modo Rikudo oferece, né, que são seus auges, onde eles mostraram mais poder. Por exemplo, o Sasuke, por exemplo, com seu arsenal, com seu Susanoo, é capaz de usar sua flecha de Indra para poder causar um grande dano maciço por várias distâncias de quilômetros. Por exemplo, Naruto também, com suas várias e várias Bijudamas, com vários tipos de elementos também, que também tenho certeza que seriam um dos grandes artifícios para poder ajudar eles numa luta. Mas eu também tenho certeza que o próprio Ichigo também, se enfrentasse um dos dois ou os dois em si, né, a versão base, ele teria muita chance de vencer. Mas se fosse o Ichigo em si um pouco mais de poder, como por exemplo a Bankai, a transformação Hollow, ou até mesmo a sua verdadeira Shikai, o Ichigo ele conseguiria vencer facilmente ambos, Naruto e o Sasuke. Além de que também ataques brutos de serem maiores, né, ele também tem alguns hacks que ele permite dar bastante vantagem. Mas aí é que tá, em breve eu posso até fazer um duelo, né, um duelo remake entre o Naruto e o Ichigo em si, que eu tinha feito lá antigamente, mas eu vou trazer, corrigir algumas coisas que eu trouxe daquele vídeo. A gente pode colocar até mesmo o próprio Sasuke para poder comparar, né, fazer uma comparação de quem realmente venceria. Mas já tenho em mente que o próprio Ichigo sim venceria, na minha opinião. Perderia Sonic. Sem sombra de dúvidas, o Sonic ele é um dos personagens mais velozes dos jogos, quadrinhos e até mesmo animações e filmes também, né? Sonic também tem auges poderosos, mas não necessariamente precisaria do próprio auge em si. Por exemplo, o Artier Sonic, que tem uma certa imortalidade, pode afetar o multiverso. Ele é um velocista com um monte de habilidades poderosas, como por exemplo a manipulação da realidade, manipulação conceitual, manipulação da matéria, manipulação do espaço, também do próprio tempo, manipulação do enredo, velocidade imensurável e assim por diante. O Sonic ele já foi capaz de superar o Timer Trooper, que também, mesmo com o próprio tempo parado, isso nem sequer afetou ele. Ele também é tão incrivelmente rápido que a sua velocidade coloca em risco toda a existência como um todo. A sua manipulação conceitual também e a guerra da realidade significa que ele é capaz de dobrar a sua própria existência, né, e a sua própria vontade. Com todas as suas 7 esmeraldas do caos, faz dele também ficar mais poderoso. E ele também, pelo menos, tem um nível de força extremamente alta. E claro, também contendo também o poder da quarta parede, a consciência sobre a quarta parede. Apesar disso daí ser um poder não tão grande, né? Um dos exemplos também de quão poderoso é o Sonic é quando o Sonic foi capaz de tancar ataques vindos de um ser que pode manipular a realidade. Ele estava então apenas limitado à sua imaginação. O Ichigo, ele sim teria sérios problemas para poder enfrentar o próprio Sonic. Seja então ele o Artier Sonic, o Hyper Sonic, o Sonic com as esmeraldas em si, enfim, o Sonic culpado, né? Mas sim, o Sonic sim poderia vencer, tem grande chance de vencer o Ichigo sim, na minha opinião. Venceria
Satoru Gojo. Esse é um dos duelos que eu gostaria de trazer aqui pra vocês, abordando tudo, tá? E de fato, ele é um duelo interessante. Como eu falei, por mais que o poder bruto, um e também do próprio outro, seja também gigantesco, as habilidades e versatilidade pode equilibrar um pouco as coisas. Ichigo já chegou a quebrar o reino separado da existência apenas com a sua energia. A expansão de domínio do próprio Gojo poderia não ter tanta ajuda pro próprio Satoru Gojo, pois a expansão de domínio pode ser dominada por energia de outros seres. O Gojo, nem de longe, ele é o mais forte fisicamente do seu universo. E se considerarmos em força bruta, tá? Ele é bem mais fraco do que o próprio Ichigo. Por exemplo, o Toji e o Sukuna já demonstraram ser mais forte e mais rápido do que o próprio Gojo. E se o Gojo usar o ataque roxo, né, a bola fundida, também criada com a sua própria singularidade em si, que é o ataque mais poderoso, mais forte do Gojo, é uma vantagem, mas ainda assim é mais fraco, quando então comparado com qualquer outra coisa em Bleach. Há inúmeras maneiras que o Bleach poderia vencer o próprio Gojo, e a mais simples seria através da própria Soukushi. Isso é claro que se o Gojo pudesse e quer, né, ver o próprio Ichigo, porque o Gojo ele poderia ser afetado pela própria pressão espiritual do próprio Ichigo, assim como o Aizen ele fez com um dos seus guardas, um dos guardas que invadiram a prisão dele. A pressão espiritual do próprio Aizen desintegrou o guarda completamente. A mesma coisa acontece quando o próprio oponente mais fraco quebra o território de um oponente mais forte em Bleach. O Gojo ele poderia ser apagado, além de que também há o fato de que o Ichigo poderia simplesmente dominar o infinito Gojo, já que o Ichigo também foi capaz de prejudicar o ataque do Buster do Ivar com a sua Gran Hero, ou o próprio Cerro também, né? Então o Ichigo sim conseguiria vencer o Satoru Gojo até com uma certa facilidade. Perderia Park Moon-jin. Esse é um dos lutadores que acabou virando um deus, né? Um dos mais poderosos de The God of High School. Digamos que o Ichigo, se ele fosse usar todo o seu poder, seria uma luta intensa, uma luta que poderia ser resolvida em questão de segundos caso o Park Moon-jin quisesse, né? E para falar a verdade, tá sobre ele, o Park Moon, eu vou chamar ele assim de Park Moon, ele tem o poder de dois deuses supremos, o deus supremo de Maitreya e o próprio deus supremo de Gaia. Ele roubou as asas de Satanás também. Ele também tem a habilidade que lhe permite desintegrar qualquer descendente mais fraco do que ele só de pensar nisso. Ele também conta também com a mutação genética e a fusão genética, o que mistura isso a ele também pode fazer espinhos também nascerem de dentro para fora do seu próprio corpo ou do corpo do oponente, né? Só em tocar na pessoa. Ele também pode até mesmo controlar qualquer um que seja descendente mais fraco do que ele. Ele também conta também com uma arma que pode fazer lanças de luz nascerem de dentro do seu próprio corpo, independentemente de onde você esteja no próprio universo. Ele também tem a habilidade que também pode remover a sua mente do seu corpo apenas tocando em você. A sua regeneração também é poderosa o suficiente, que também diferente também, né, com uma certa forma também de apagamento da existência, contendo também uma resistência a tal coisa. Ele também pode colocá-lo sobre ilusões só por você estar olhando para ele. Outra habilidade também dele é que ele pode roubar a alma daqueles que matou para poder criar exércitos também. E para piorar ainda, ele também tem a lança que perfura qualquer coisa e também anula todas as forças e invoca chamas em que você nunca poderá apagar. Enfim, são muitos poderes apelões. Nas piores das hipóteses, mesmo que o Ichigo seja poderoso, numa escala de 1 a 10 de chance de vitória por Ichigo vencer, as suas chances de vencer na sorte, por pura sorte, ou mesmo pro próprio Park quiser com que ele vença, é de 1 a 10. O Ichigo muito provavelmente seria pego pelas habilidades do próprio Park, o que não poderia ser counterizado. Venceria Homem Motosserra, Shugasao Man. Um dos mangás mais violentos e bons também, né, é o Shugasao Man. Tem vários monstros ou também demônios poderosos também, mas o mais poderoso é o próprio Homem Motosserra. Todo mundo teme ele, até mesmo os próprios demônios em si. Tudo que ele come perde o seu nome, como o próprio Ichibei da divisão 0 de próprio Bleach. É o mesmo conceito, eles perdem todos os seus poderes, mas no caso do próprio universo de Shugasao Man, eles se tornam o que é não existente. Depois de ser enviado para o inferno, ele massacrou cada coisa ruim lá dentro, incluindo também o próprio coisa ruim das trevas, mas que era mais forte do que o próprio coisa ruim que está no controle, pois todo mundo teme ele, o Homem Motosserra. Ele pode apagar qualquer ser da existência, o monstro, né, com facilidade. Mas cá entre nós, o Ichigo já enfrentou muitos Hollows, formas de Hollows poderosos. A sua própria True Bankai ou True Shikai pode ajudar ele também a aniquilar facilmente esse homem. Além de que também a sua velocidade de reação também, no modo geral, tá, do próprio Ichigo é muito alta, o que dificilmente poderia fazer com que o Ichigo pudesse ser pego facilmente numa luta. E mesmo que fosse pego, o Ichigo também tem a sua Blood, que lhe dá capacidade defensiva
pro próprio Ichigo, o que é o próprio no seu sangue Quincy, né, que ele também tem, que dá a ele a amplitude para aumentar a sua defesa, indo muito além do seu próprio nível de poder, o que aguentaria também os ataques do próprio Homem Motosserra. Perderia Cavaleiros de Ouro. De fato, se fosse todos os Cavaleiros de Ouro, todos tá junto contra o Ichigo, ele dificilmente estaria vivo, tá? Se fosse 1x1, cada um dos cavaleiros, muito dificilmente também o Ichigo poderia sair vivo, dificilmente. Dependendo do Cavaleiro de Ouro que for, o Ichigo ele pode ter alguma chance. Por exemplo, se for Máscara da Morte, por exemplo, como falei, né? Dificilmente ele poderia sair vivo, mas teria algum tipo de chancezinha ali. Pois os Cavaleiros de Ouro, ele já contém um nível absurdo de poder. Por exemplo, o Cavaleiro de Ouro que teriam condições plenas de vencer o próprio Ichigo, o Sagitário, Aldebarão de Touro, o Shuri de Capricórnio, o Mu de Ares, Camo de Aquário, a Iora de Leão, a Ioros de Sagitário, Saga de Gêmeos, um dos mais poderosos, se não o mais poderoso, Caim e Abel de Gêmeos. Esses são cavaleiros do próprio Next Dimension. Seus poderes podem superar ou se equiparar até mesmo do próprio Saga, o Xion de Ares, o Shaka de Virgem e muitos outros. De fato, os Cavaleiros de Ouro, eles aumentam, só pelos fatos, né, deles aumentar seu cosmos e ficarem mais poderosos, não é pouca coisa, porque tem Cavaleiros de Ouro que pode até mesmo dominar o sétimo sentido e ter o aperfeiçoamento completo das suas habilidades, e o domínio também do próprio espaço e tempo, fora que também a inteligência no combate. Eu acredito que sim, que seria bem difícil do Ichigo conseguir vencer algum deles. Venceria Natsu Dragneel? Olha, eu sei que o Natsu ele é poderoso, principalmente quando ele supera as camadas superiores de Deus do próprio universo, como por exemplo os 5 deuses dragão, a Ctologia e Zeref. O Natsu ele tem as suas formas que são capazes de derrotar as versões enfraquecidas desses deuses dragões, que supostamente estão no mesmo nível do seu poder para pessoas como por exemplo a Acnologia. Por exemplo, a força do dragão induzida da Ígnea, que é uma forma temporária, é uma das transformações do próprio Natsu, né, poderosa, ou mesmo as chamas purgatórias, que parece ser uma chama contínua. Natsu também tem uma sua forma de dragão, que dominou e também derrotou Mercofúbia sem muitos problemas. Mesmo assim, Mercofúbia tinha um poder suficiente para poder sustentar o mar inteiro acima dele, enquanto então, simultaneamente, lutava para poder se defender. Apesar do próprio Mercofúbia exercer o poder de levantar o mar inteiro, Natsu o dominou e o derrotou. E mesmo com a derrota pro próprio Aldaron por Natsu em seu modo de chamas purgatória, o mesmo Aldaron, cujas suas unhas excediam o tamanho das montanhas. E apesar do seu poder e também do seu próprio tamanho gigantesco, né, Natsu explodiu um enorme buraco que é inquantificável em tamanho. Agora, o Natsu sim pode ser tão forte quanto os deuses dragões. Apesar das suas algumas dificuldades ali, tá, e algumas lutas, ele consegue sim sair muito bem, entre aspas. Mas o Ichigo tem algumas, digamos, habilidades que lhe oferecem uma vantagem na luta, como por exemplo o Sunido, a capacidade de lutar no plano psíquico, Super Instinto ou Passo Flash. Ele pode usar também a sua Bankai ou Shikai, até mesmo o próprio Ceros Grancieros, que lhe dá a capacidade, né, que por exemplo que chegou a usar com o próprio Rei Quincy, que eu cheguei a citar, né, ou também que o próprio Ichigo também tem a capacidade de interagir com o espaço através dos poderes ocos, e a capacidade oca capaz de abrir o espaço com facilidade ou abrir portais, mesmo tocando o próprio espaço. Isso é tão ridículo que até mesmo a forragem oca, com praticamente quase de flexibilidade nenhuma, nem pode sequer esboçar algum tipo de esforço ou consumir algum tipo de reato grande do próprio Ichigo. Enfim, o Ichigo sim daria uma surra no Natsu completamente. Perderia Julius Novachrono Black Cover. Essa é uma batalha que pode ou que poderia ser absurda, eu sei. Como eu falei, o poder bruto não é o que vai decidir ou decidiria uma luta, não é assim que funciona. Ajuda? Sim, ajuda, mas não é o fator decisivo. Só pelo fato das habilidades, hacks, versatilidade ou mesmo qualquer outro suporte que a pessoa ou personagem tiver, sim, pode garantir uma luta. O Julius, ele é um desses personagens que é bem apelão, cara, e caso ele conseguisse, caso ele usasse, né, isso corretamente, a chance do Ichigo vencer antes do próprio Julius começar a apelar é bem alta. Sim, mas se considerarmos que o Ichigo em seu auge pode também vencer também facilmente, o Julius pode ou poderia ter algum tipo de chance de vencer o Ichigo sem ser no auge. O Julius, ele pode alterar o próprio tempo,
o que pode restringir o que acontece ou se move naquele espaço. Por definição, ele sempre terá a vantagem. Ele também pode usar o Time Magic para poder apagar o oponente e os seus ataques fora da existência, antes mesmo que eles possam ter algum tipo de chance de contra-atacar. Julius também pode usar o próprio Êxtase Crono, uma capacidade de restrição de tempo e vinculação para parar os movimentos de todos, o que pode também ser um grande problema para o próprio Ichigo. Ele também pode antecipar os ataques, pois sua manipulação do próprio tempo permite com que ele possa olhar para o próprio futuro, algo parecido com o próprio Rei Quincy, o que significa que ele pode ver todos os ataques do próprio Ichigo vindo antes dele sequer atingir nele. Contendo também a sua própria precognição, ele também permite com que ele possa ver as coisas chegando. O Ichigo também tem seus hacks para poder auxiliar ele, mas seria complicado, porque o Julius ele também tem essa magia do tempo, que é incrivelmente poderosa, como citei, né, que tem várias outras habilidades, que permite acelerar, desacelerar, parar e até mesmo reverter o próprio tempo. Com sua magia que ele tem, o desseguro da existência, com a reverberação, a aniquilação do próprio tempo, Julius ele pode apagar as pessoas com uma só explosão. Ele também é capaz de apagar os ataques do oponente com a sua própria inversão do próprio tempo. Fora que também tem outras habilidades também, como por exemplo o Time Looping, Time Stop, inversão de tempo, aceleração do tempo, anulação de magia com a magia Vinlucante, reflexão de ataque, negação de regeneração, manipulação de idade através do próprio ataque de envelhecimento e muitos outros. Julius seria um grande empecilho para o próprio Ichigo na luta caso ele fosse lutar corretamente. Venceria Zoro, One Piece. Dois grandes espadachins, Zoro e Ichigo, seria bem legal de ver, apesar das suas diferenças, né? O Zoro no arco do ano, né? Ele está entre os mais fortes do Primeiros Comandantes, superando também o próprio King e o próprio Katakuri. Praticamente recentemente, né? Recém-descoberto, o Zoro conquistou o seu Haki na sua luta contra o próprio Kaido. O Kaido ficou surpreso por ter conquistado o próprio Haki, assim como era quando o próprio descobriu o Luffy e o próprio Kid, né? Descobriu o seu próprio Haki. A diferença é que o Zoro e outros dois era que o Zoro ele é capaz de infundir seus ataques com seus conquistadores Hakis, mas ele não estava ciente disso, né? O próprio Zoro. O fato é que o Zoro está bem mais forte em One Piece atualmente. Esse é o modo de luta com 3 espadas, ele é o diferencial. Mas o Ichigo não fica para trás. Além de lutar muito bem, ele tem uma força insana, absurda, que é impulsionado pelo seu próprio Fullbringer, e em sua forma ele transcende tudo praticamente, né? Ele pode casualmente superar a gravidade que distorce o próprio espaço e tempo. Em apenas o seu Dangai, ele dominou o Aizen em sua forma mariposa, digamos assim, né? E pegou sua espada, que o próprio Aizen também em base poderia ir cortar através da Bankai de Komamura e pegar o seu próprio Shikai. Fora que também tem sua própria Getsuga Tensho e o próprio Jushino, onde o Getsuga Tensho também permite com que ele possa, o Ichigo, né, possa aumentar o ataque indo além do seu próprio nível de poder. Ele pega a sua Reiatsu e o condensa, aumentando a densidade e a potência do ataque a um nível muito maior. O Ichigo, se ele quisesse lutar contra o Zoro seriamente, poderia massacrar ele completamente. Perderia Accelerator. Esse é um dos personagens, um dos poucos personagens que tem um auge absurdo. Accelerator da franquia Toharu, ele é um Esper. Basicamente, no mundo de Toharu, algumas pessoas têm poderes especiais e são nomeadas de Espers. Dependendo do quão poderosa é a capacidade, os Espers são classificados de nível 0 de poderes inexistentes a nível 5, a mais alta classe de poder. O Accelerator, ele é o mais forte do mundo, porque ele tem a habilidade mais quebrada do universo, praticamente, tá? É a manipulação vetorial. Ele pode mudar a magnitude e a direção de qualquer vetor. Vetores são qualquer quantidade de magnitude e direção. Ele pode amplificar ou reduzir a magnitude de um vetor, bem como reverter completamente a direção se ele assim desejar. É lógico que o Accelerator, em sua versão base, não teria chance nenhuma de vencer o Ichigo. Agora, se for o que eu tô citando aqui agora, né? Agora, se for o Accelerator auge, aí, meus amigos, aí as coisas se tornam praticamente difíceis para o Ichigo ganhar. Por quê? Porque ele se torna um conceito, né, de anjo científico em si, da própria árvore Clipot, a árvore da vida e da própria morte. Em seu auge, o Accelerator venceria completamente o Ichigo Kurosaki. Mas quem você acha que vence o Ichigo? Faça sua lista aqui nos comentários aqui embaixo. Quem você acha que poderia vencer? Tá curtindo o anime de Bleach? Esse arco Blood War? Comente aqui, faça suas considerações. Não perca essa chance, se inscreve no canal para você acompanhar outro vídeo, mais vídeo de Bleach também. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.